O dia de hoje no nosso Bom Dia Feira. Vamos a uma entrevista especial. Nós vamos a essa entrevista especial no nosso Bom Dia Feira, hoje nesta quarta-feira, dia 3 de julho, né? Depois do São João, depois das festas juninas. Agora vamos encarar a realidade do dia a dia do nosso trabalho, depois de muita farra nesses feriadões. A vida recomeça com o trabalho. E hoje o nosso Bom Dia Feira vai trazer mais uma vez esse grande escritor brasileiro que escreveu sobre Roberto Carlos e outras obras também literárias. Mas a oportunidade da gente falar com o Paulo César Araújo hoje, em função até de que o Roberto Carlos vai cantar em feira no dia 20 próximo, na Arena Cajueiro. Essa é a quarta, quinta, sexta vez que o Roberto Carlos vem aqui, não me lembro bem quantas vezes já, mas são várias. E nada melhor do que a gente relembrar essas obras literárias de Paulo César Araújo, que eu li todas, li as três principais, o livro proibido de Roberto Carlos, viu, Paulo? Que eu já falei aqui algumas vezes, aí uma poesia que você fez ao Roberto Carlos. E o Roberto Carlos não compreendeu. Depois eu li O Réu e o Rei, que aí eu fiquei sabendo de toda a história, todo o envolvimento do processo judicial. E por último, agradecer a você, Paulo, que me mandou Roberto Carlos outra vez, que eu li, devorei aquele livro, viu, rapaz? Devorei o livro. Bom dia, meu querido amigo. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês novamente aqui nessa rádio, nessa manhã tradicional aí da nossa querida Bahia, do Nordeste. Sim, é sempre uma alegria estar aí com vocês. Ok, Paulo, e essa entrevista sua está na repercussão de toda a rede baiana de rádio, para a Rádio Princesa FM, Rádio Andaiá Santo Antônio Jesus, Rádio Vale FM na cidade de Amargosa, Rádio Costa Sul FM, sul da Bahia, Canavieiras, Rádio Jaraguá, Chapada Diamantina e também uma outra em Santo Antônio de Jesus, que é a Rádio Recôncavo FM. E com repercussão na Rádio Sociedade, que o Fernando Moreira, nosso co-âncora, vai também repercutir meio-dia. Bom, entrevistando você exatamente no momento em que Roberto Carlos está voltando em Feira de Santana e anuncia também um show para a Vitória da Conquista, sua terra, onde tudo começou, né, Paulo? É verdade, cara. Eu estava ali em Vitória da Conquista, minha cidade, né? Como já falei para vocês, eu fui um menino aí do interior e cresci ouvindo rádio, né? Lá na minha cidade era a Rádio Clube de Conquista, né? Tinha também a Rádio Regional. E eu cresci ouvindo esses cantores do rádio, ouvindo Valdir Soriano, Odair José, Roberto Carlos, enfim, os cantores que tocavam muito ali nos anos 70. E mais tarde, quando eu me interessei pela história da música brasileira, eu decidi escrever exatamente sobre esses artistas que não estavam ainda contemplados na historiografia. O que resultou no meu primeiro livro, Eu Não Sou Cachorro Não, Música Popular Cafona e Ditadura Militar, que eu lancei há 20 anos, e depois o livro em 2006, Roberto Carlos em Detalhes, que é o meu primeiro livro sobre Roberto Carlos. Mas esses livros nasceram exatamente dessa minha vivência aí, de ouvinte do rádio, especialmente. Somente a Rádio Clube, né, que era a principal emissora lá na época na minha cidade. E sobre a Rádio Clube, viu, eu tive uma relação muito forte de parceria com a Rádio Clube de Vitória da Conquista, porque lá eu tive um grande amigo, foi prefeito da cidade, foi locutor da rádio, muito tempo, Ézia Guzmão. Você conheceu? Grande Ézia. Ézia, eu levei Ézia pela primeira vez para a Copa do Mundo em 1982, foi meu repórter na Copa do Mundo em 1982, pela Rádio Clube a rádio que pertencia a dona Alzeneira, não sei se ainda é viva, aquela senhora muito gentil. E o Ézia Guzmão foi meu repórter. Barbosa, quero ir para a Copa do Mundo, eu tinha o direito da Copa do Mundo na época, nossa rádio aqui, pois não, Ézia. E Ézia foi como nosso repórter convidado lá de Vitória da Conquista e chegou a ser prefeito da sua cidade, infelizmente morreu agora com a Covid, né? Com a Covid, Mas sempre que eu ia à Conquista, ele sempre me entrevistava também nos programas dele,
Quando o meu livro foi proibido lá em 2007, ele foi uma das vozes, né, que saiu em defesa do livro também, assim como você e outros, né? Então eu tenho muito carinho, muitas boas lembranças do Wesley Guzmão. Mas muito bem, como é que você se reinventou depois daquele livro proibido, né? Porque você se reinventou como escritor também depois daquele episódio. É verdade. Bom, você sabe que em 2015 o STF se manifestou, né? Houve aquela histórica sessão, né, no Supremo Tribunal Federal, quando se julgou aquela tese de Roberto Carlos. O que Roberto Carlos falou, né? Minha história é um patrimônio meu. Né? Então, só ele deveria escrever esse livro ou autorizar alguém para escrever. É uma teoria, a tese patrimonialista da história, né? Que seria, a história seria patrimônio de alguém. E essa tese foi em julgamento e por 9 votos a 0 o STF disse que não, né? Que não existe patrimônio particular da história, ainda mais tratando de uma figura pública, uma personalidade da história brasileira, e que, portanto, os biógrafos têm a liberdade de escrever. Então eu decidi reescrever aquele livro, né, o Roberto Carlos em Detalhes. Porque já tinham se passado aí já uns 15 anos, muitos fatos aconteceram na carreira do Roberto, eu tive acesso a novos documentos, que resultou então nesse meu último livro, a nova biografia chamado Roberto Carlos Outra Vez, que eu lancei o volume 1, né, e esse que você tem, e eu estou agora para concluir o volume 2, porque esse volume 1 vai até 1970 e o volume 2 vai a partir de 1970 em diante. Então eu estou nessa fase ainda aí de escrita, né? Mas agora com muito mais liberdade, com muito mais segurança, né? Especialmente depois dessa manifestação do Supremo Tribunal Federal. Eu li, portanto, o número 1 que você mandou para mim. Eu agradeço até a gentileza de você ter me mandado esse exemplar. Vou aguardar o segundo livro, que eu terei o prazer de adquirir, comprar onde estiver, e sobretudo na Amazon, né, que hoje os seus livros são disponíveis. Agora, o que eu percebi é que você reconta a história com uma linguagem diferente, mas a história praticamente é aquela que você contou no livro proibido, né? Sim, a história é a mesma, né? Só que agora com mais detalhes, né, Dilson? Com mais detalhes, com mais fontes, enfim, com esse viés enfatizando as canções, né? Porque o outro livro era temático, Roberto Carlos e o Amor, Roberto Carlos e a Política. Nos volumes aí, eu vou escrever, cada capítulo é dedicado a uma música. Eu conto a história da música e o que estava acontecendo com o Roberto, com a sociedade, com a música brasileira, naquele momento daquela música de Roberto Carlos. Foram 50 músicas aí no volume 1, né, como você viu, e mais 50 músicas serão no volume 2, né, destacando músicas representativas. Agora, acho, pelo que eu percebi, uma das músicas que mais fizeram essa vida de Roberto Carlos, que vai tudo pro inferno. Ali tinha até um lado sentimental dele, né? Com a ex-namorada dele. Sim, essa aí foi feita para a primeira grande musa de Roberto Carlos, que era a namorada dele na época, Magda Fonseca. Eles namoravam, né? 1964, 65, mas o pai não queria esse namoro de Magda com um cantor de rádio, né? Havia aquele preconceito na época, né, somente dos pais de classe média, da filha não se envolver com artista no meio radiofônico. E ela namorava a Magda no tempo do tempo das vacas magras também do Roberto Carlos, né? Roberto Carlos é um cantor praticamente início de carreira. E ele não queria saber disso e criou lá uma situação para a Magda ir para os Estados Unidos e estudar nos Estados Unidos, em Nova York, e o Roberto aqui remorrendo de saudade. E numa dessas tardes, noites, em junho de 65, aquele frio de São Paulo, ele fez esses versos: quero que você me aqueça nesse inverno, que tudo mais vai pro inferno. E aí nasceu a canção, né, que vai tornar Roberto Carlos o rei da música brasileira. Foi depois dessa música que Roberto Carlos se tornou o que ele é hoje, o mais popular artista do país. Até então ele era um artista de sucesso, mas igual a aqueles outros ali, Sérgio Murilo, Celi Campelo, né? Depois de Quero que Vá Tudo pro Inferno, ele se torna pela primeira vez o artista mais popular do Brasil. Ô Paulo, um detalhe, eu não sei se já tinha falado isso a você, nesses anos 70 eu estava começando a trabalhar no rádio, na Rádio Sociedade de Feira de Santana, que era a mais popular da época e continua sendo. Tive eventos
que eu registrei. Um dia, quando o Roberto Carlos chegou aqui, ainda com o primeirinho disco na mão para tocar, e o nosso o apresentador não o recebeu, eu fui lá, recebi ele na porta, com muita dificuldade. Ele deu uma entrevistazinha rápida, ninguém deu muito prestígio a ele. Bom, mas o que aconteceu? Em 1900 depois que o pai dela morreu, o senhor Alceu, que eu conheci o senhor Alceu Fonseca aqui em Feira de Santana, motivo. O senhor Alceu tinha a rádio. O senhor Fonseca, porque o senhor Alceu Fonseca era dono da rádio Carioca de Feira de Santana. Você sabia disso? Você sabia disso? Eu não, eu sei que ele tinha uma rede de rádios no Brasil, mas não sabia especificamente de Feira de Santana. Tinha rádio Carioca no Rio de Janeiro, ele tinha rádio de Itapemirim, isso, tinha rádio Carioca no Rio de Janeiro e criou a Rádio Carioca de Feira, ganhou a concessão da Rádio Carioca de Feira no início dos anos 70. Final dos anos 60 para início dos anos 70. E a gente aqui, Paulo, a gente aqui tinha um adversário, uma concorrência extraordinária, que a Rádio Carioca chegou tocando. E o que acontecia? As músicas de Roberto Carlos tocavam primeiro na Rádio Carioca, de que nas outras rádios da Bahia a gente não sabia por quê. Eu fui saber disso depois que eu li o seu livro. Porque até então eu não sabia, eu fui, diríamos assim, identificar o problema. A direção da rádio cobrava a gente, vocês são incompetentes, como é que o Roberto Carlos está tocando na Rádio Carioca de Feira e não toca na Rádio Sociedade de Feira? Tá todo mundo louco sem saber o porquê. Poxa, ligava para as rádios do Rio de Janeiro, não estava tocando. Ligava para a Rádio Salvador, não tocava. E só tocava na Rádio Carioca. Ia na casa de disco para comprar o disco, não existia o disco. Foi você que matou a charada. As músicas chegavam em fita, mandada... Chegava em fita, antes de gravar o disco de Roberto Carlos, chegava aqui na Rádio Carioca de Feira. Qual era o motivo? A Magda, filha de seu Alceu, namorava com Roberto Carlos e mandava as músicas antes delas serem gravadas, ou pelo menos de serem lançadas. Esse dado era para falar isso para você, só agora estou tendo a oportunidade de lhe dizer isso. E você sabe que a Magda foi uma musa pé quente, né? Porque ela foi responsável, assim, quer dizer, de forma indireta, mas musa inspiradora desse primeiro sucesso maior do Roberto. E depois o Roberto vai se inspirar nela, anos depois, ele já casado, ela casada também. Mas aí ele se lembrou dessa relação dela, né? Dele com ela e fez a música Detalhes, que vai ser a música, um marco na fase romântica do Roberto, né? Detalhes é uma música também inspirada em Magda, aí que o Roberto lembrando, né? Então, por isso que eu costumo dizer que Magda foi uma música muito pé quente, né? Agora, você quer ver outro detalhe? Quando o senhor Alceu morreu, a Rádio Carioca de Feira ficou sem uma gestão efetiva, e aí as filhas herdaram a rádio, tinha outra filha, e aí o ex-governador João Duval Carneiro desejava comprar a rádio. Através de um amigo dele, me pediu para ir ao Rio de Janeiro para fazer uma proposta a comprar a Rádio Carioca. Eu fui ao Rio de Janeiro, acertei tudo com a filha do senhor Alceu, a Magda, acredito que tenha sido a Magda, porque quando você está contando esse detalhe, e eu fui ao Rio, fui à casa dela, ela me recebeu no apartamento dela, eu com o gerente da emissora aqui de Feira de Santana, e estava tudo certo, só faltava dizer o preço. Quando eu cheguei no apartamento, ela disse, olha, o preço da rádio é X, quando ou o marido ou o namorado foi chegando e disse, a rádio não está mais para vender, não. Aí ela, não, a rádio é para vender. Ele disse, não é para vender, não. E aí, eu não quis criar aquele ambiente, muito obrigado, um abraço para os senhores e fui embora. Eu estou contando isso, pois é, e eu fui lá e foi ela que me recebeu. E ela, Deus chegou a dar o preço da rádio. Nisso chegou um namorado, era o marido, não sei bem, e ele disse, não, a rádio não é para vender, não. E ela é para vender, sim, eu já dei o preço, o senhor isso, eu disse, não é para vender mais não. E aí, tá bom, muito obrigado, um abraço, voltei para Feira de Santana. Esse detalhe eu tô te contando também. Mais um detalhe aí, né? Bastidores do rádio brasileiro, é isso aí, Dilson Barbosa. Rapaz, agora, meu amigo, e essa vinda de Roberto Carlos aqui, agora Feira de Santana, ele me lembrou bem, porque esse livro, e que fim realmente você acha que vai ser dado ao original? Que eu tenho esse original. Eu só estou aguardando o momento que você vier na Bahia e você está convidado para vir aqui à Feira de Santana. Se você me dizer que eu vou lhe buscar lá, para você vir aqui, para passar um dia, comer aqui uma carne do sol com a gente. Se você me der essa honra de dia que você estiver em Salvador, aqui perto.
para pegar o autógrafo do seu livro, velho. Aquele livro vale ouro para mim hoje, tá em minha mão. Muita gente já pediu emprestado, rapaz, você não sabe a trabalheira para devolução. E hoje eu não empresto mais a ninguém. Eu devo ir à Conquista agora nas férias de julho. Eu devo ir à Conquista aí com as minhas filhas e tal, e talvez eu vá a Salvador. Não está confirmado que eu vá, mas se eu for, eu te aviso aí, pra gente ter esse encontro aí, com certeza. Agora, esse livro aí, o Roberto Carlos em Detalhes, pois é, o Roberto Carlos apreendeu o estoque que tinha lá na editora na época, né, Dilson? Ele apreendeu esse livro, pelo aquele acordo que foi feito, foram 11 mil livros, ele levou para um depósito dele, e não sabemos até hoje o que ele fez com esse livro, né? Se ele queimou, se o livro foi comido pelas traças, não sabemos, ele nunca falou. Então vai ser um mistério que vai permanecer. Eu acredito até que ele não vai contar o que aconteceu com esses livros, né? Mas o fato é que esse livro não volta mais, não será mais editado, porque eu decidi reescrevê-lo, né? E agora o livro é o Roberto Carlos outra vez. Mas o que torna esse exemplar que você tem, todos que têm esse exemplar, uma raridade mesmo, né? Eu vou aguardar esse dia para você botar o seu autógrafo nele, tá bom? Que vai ser uma relíquia, né, para mim. Agora, veja bem, há males que vem pro bem, né? Aquele episódio dele ter cancelado o seu livro, eu acredito até que surgiu num momento, claro, ruim, mas ao mesmo tempo lhe deu uma oportunidade de você adiantar muito mais ainda a sua vida de escritor. Eu não sei se eu pensei errado. Eu tive que me virar ali, né? Como você falou, eu tive que me reinventar. Acabei escrevendo um livro que não estava no horizonte, que é O Réu e o Rei, contando esses bastidores. Isso é um livro improvável. Esse livro não existiria se não fosse a proibição do livro, né? Acabei escrevendo outro. Então, nesse sentido, no meu caso, eu costumo dizer que Roberto Carlos foi a maldade que só me fez bem. Quer dizer, ele não me fez um mal, entendeu? Eu tive que me reinventar, produzir esses livros, né? Que eu me orgulho muito. Mas não foi fácil, quer dizer, quando a gente lembra assim da travessia, né, depois que passa, né, a gente fica melhor para a gente analisar. Mas só eu sei as das esquinas porque passei aí nesse momento, aí nessa travessia ali, no auge da censura ao livro, né, quando estava tudo indefinido, né, Dilson? Eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia se eu ia conseguir escrever outro livro, eu não sabia se meu livro ia voltar, naquela travessia foi difícil. Mas hoje, olhando em retrospectiva, claro, eu saí vitorioso, isso foi uma luta nossa, daqueles que defendiam a liberdade de expressão no Brasil, né? Nesse sentido, essa vitória não foi só minha também, foi de todos os autores brasileiros. Você sabe que muitos livros que não seriam escritos, porque não tinha isso claro na lei, puderam ser escritos depois. Então, nesse sentido, foi uma vitória das liberdades públicas, né? Então, nesse sentido, eu, você, todos que defenderam a liberdade desse livro, fomos vitoriosos nessa batalha, né? Nessas suas obras literárias se fala muito da relação dele com alguns artistas que o ajudaram, entre eles Tim Maia, Erasmo Carlos e Carlos Imperial, salvo me engano. Qual é a relação efetiva que ele tinha com esses artistas? Ele honrou essa amizade ou não, Paulo César? Bom, Erasmo foi o grande parceiro dele, né? Mas ao contrário do que parecia, né? Eles não eram assim, aquela amizade de se frequentar, de estar se encontrando sempre. O próprio Erasmo fala isso, né? Foi uma amizade que durou bastante tempo, mas cada um na sua, cada um respeitando a individualidade do outro. Eles se encontravam basicamente para trabalhar. E Erasmo sabia que era assim, para continuar próximo do Roberto, como parceiro do Roberto. Enfim, então foi basicamente isso, né? Isso o próprio Erasmo contava. E no caso do Tim Maia, o Roberto foi responsável pelo lançamento do grande primeiro sucesso do Tim Maia, que aliás é o tema do capítulo aí desse novo livro, a música Não Vou Ficar, né? Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Foi a primeira música de Tim Maia a estourar no Brasil, uma composição dele que Roberto Carlos gravou. Mas o Tim tinha uma mágoa, Dilson, isso eu conto no livro, de que naquele período da Jovem Guarda, quando ele volta dos Estados Unidos, quando ele foi deportado dos Estados Unidos, ele ficou 3 anos aqui no Brasil, perambulando pelas televisões, tentando cantar no Jovem Guarda. Era o início do sucesso do Roberto, era o Tim Maia ainda recém-saído da prisão,
E esse período foi difícil. Ele guardou muito essa mágoa daqueles. Ele sempre dizia: foram 3 anos que eu comi o pão que o diabo amassou, né? Então ele não esquecia disso, né? Naquele início ali da Jovem Guarda, quando ele queria uma chance e não conseguiu. Aí, mas a partir de 68, né, o Roberto Carlos decidiu finalmente estender a mão ao Tim Maia, gravou a música dele. Então foi uma relação assim, mas eles também nunca foram amigos, eles nunca frequentaram a mesma turma. Tim Maia e Roberto foram amigos lá no começo, lá na Tijuca, 57, 58. Depois, Tim Maia foi para os Estados Unidos, Roberto Carlos foi para São Paulo e cada um seguiu sua vida, né? Então, nesse sentido, não houve uma amizade como aconteceu com o Erasmo, né? Uma amizade duradoura. Então, foi basicamente isso, né? Foi uma amizade de adolescência no caso de Tim Maia, no caso de Roberto e Tim Maia. Mas conta, você que conta que o Tim Maia ajudou o Roberto Carlos até na alimentação. Diz que o Tim Maia ia entregar marmita, tirava um pedacinho de carne de um, o arroz de outro e fazia o prato de Roberto Carlos. Aí um pouco de exagero, né? Na verdade, o Roberto, o Tim tinha uma banda com o Roberto Sputnik, os ensaios eram na casa do Tim. O pai do Tim tinha uma pensão na Tijuca, o Roberto estava lá ensaiando, naturalmente comia lá, almoçava, né? Foi basicamente isso, mas essa história aí de tirar um pedacinho aí da carne da Roberto, isso aí não. O Tim Maia fazia isso para ele mesmo no caminho, né? Ele ia levar a comida dos ossos, ele parava para jogar bola e via lá, comia um pedaço de carne, voltava pro campo, entregava a comida atrasada e ainda picotada, né? Mas a lenda diz, viu? E ele tirava um pedacinho de carne também para fazer o pratinho de Roberto. Aí já é a lenda urbana. Essa aí nem Tim Maia contou desse jeito, entendeu? Mas é isso aí, as coisas vão aumentando, né? De comer na pensão, aí já comeu sobras da marmita que o Tim pegava, daí é um passo, né? Agora, depois dessa proibição desse livro, não é? Alguma vez você chegou a ter contato com o Roberto Carlos? Fora do processo? Não. Nosso único encontro, assim, frente a frente, foi aquele que eu narro no capítulo 9 do Réu e o Rei, né? Aquele encontro muito dramático para mim, muito tenso, que foi quando eu fiquei frente a frente com o Roberto Carlos por 5 horas durante aquela audiência lá no Fórum Criminal da Barra Funda, né? Aliás, você sabe que o Fórum Criminal da Barra Funda, o 20º Fórum Criminal da Barra Funda, foi onde foram julgados os irmãos Cravinhos, né? Aqueles assassinos lá dos pais da Suzane, onde foram julgados os 111 presos lá do Carandiru, né? O massacre do Carandiru. Eu me lembro quando eu cheguei lá pra audiência, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu vim parar? Qual foi o meu crime? O crime foi escrever um livro sobre o maior artista do país, pesquisar, né? Mas, enfim, foi nesse fórum que eu fiquei frente a frente com o Roberto, foi meu último encontro com ele frente a frente, foi exatamente nesse fórum criminal, em abril de 2007, né? E quando o livro foi efetivamente proibido lá, né? Nesse acordo assinado lá pela editora e com a parcialidade do juiz Técio Pires durante a audiência. Diz que o juiz era fã dele e autografou o disco dele, pediu o autógrafo de Roberto Carlos na audiência. Isso é um fato, né? Exatamente. O juiz era cantor também, tinha acabado de gravar um CD, e aí ele deu o CD, pediu para Roberto ouvir o CD, distribuiu o CD lá pra gente, enfim, é isso. O juiz que fez isso. O juiz fez isso, o juiz que estava lá em tese para mediar, né, enfim, tentar um acordo, mas na verdade ele estava francamente favorável a Roberto Carlos, tanto que ameaçou fechar a editora Planeta, caso o diretor não tivesse comparecido, falou isso lá durante a audiência. Enfim, essa audiência é um vexame para a justiça brasileira, né? Um dos casos mais vergonhosos de uma ação na justiça brasileira. Isso já está na história, né? Eu narrei em detalhes isso no livro Réu Rei, tenho muito orgulho disso. Esse livro, enfim, conta isso ali, né? Com detalhes, como é que foi. Enfim, mas felizmente conseguimos reverter isso, né? Quando o STF resolveu a questão, julgando por 9-0, que não há patrimônio particular da história. Agora você é livre para contar a história de Roberto Carlos e de qualquer outro. Você está na segunda fase, o segundo volume do Roberto Carlos outra vez. E a previsão de quando esse segundo volume?
Para o ano que vem. Para o ano que vem aí é mais uma efeméride aí, né? De 60 anos da Jovem Guarda, 60 anos de Roberto Carlos como um grande artista do país, né? A partir exatamente do sucesso Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, que foi lançado ali final do ano de 65, né? Mas 66 foi o ano em que tornou Roberto Carlos o cantor mais popular do país. Então, nessa efeméride aí, eu vou lançar esse volume 2, Roberto Carlos outra vez, contando aí os bastidores desses clássicos todos que ele compôs depois de 1970. Agora, o certo é que você nunca deixou de ressaltar a qualidade artística e profissional do Roberto, né? Artístico como cidadão, não. Um cidadão, essas coisas que devem ser aparadas. Agora, como artista, como cantor, você li seus livros e realmente você está de parabéns que você nunca negou essa qualidade dele. Não, nem posso negar. Como eu costumo dizer, detalhes, não ficou uma música feia porque Roberto Carlos me processou. As Curvas da Estrada de Santos não ficou uma canção menor. Então, nesse sentido, eu separo o artista do censor. Uma coisa é o Roberto Carlos censor, né? Uma visão autoritária, uma visão conservadora. Isso é o cidadão Roberto Carlos. Outra coisa é o artista. O ser humano é complexo mesmo, né? Mas sempre temos assim um lado mais claro ou menos, enfim, e com o Roberto Carlos acontece a mesma coisa. Então, nesse sentido, eu procuro destacar os dois lados, né? Mas uma coisa não misturando com a outra. Agora, o que incomodou de fato o Roberto Carlos na obra Proibida? Eu tenho certeza também disso, que não foi um fato, não foi uma passagem do livro, foi esta visão dele de que a história é um patrimônio particular. Ele não queria um livro não autorizado sobre ele. Se esse livro era positivo ou negativo, isso para ele não tinha importância. Por isso que ele nem precisou ler o livro. Por quê? Porque ele tinha uma visão, ele tem uma visão. Ele tem, não mudou de ideia. Ele teve que se conformar, não é isso? Então, nesse sentido, essa visão patrimonialista da história. Então, para Roberto, fazer um livro sem autorização dele é como se alguém tivesse invadido a casa dele, invadindo o terreno dele, que ele acredita que isso é um patrimônio dele. Por isso que ele pediu a minha prisão, porque é importante lembrar, o Roberto não pediu só a proibição do livro, ele pediu a proibição do livro, 500 mil por dia, e a minha prisão por um tempo superior a 2 anos. Minha prisão por quê? Porque ele acha que eu estava me apropriando de um patrimônio dele, que seria a história, né? Essa ideia patrimonialista da história. Então, nesse sentido, isso é uma visão de Roberto Carlos. Então, para ele, independentemente do conteúdo do livro, ele não queria esse livro sem autorização, nas cores que ele queria, com o tipo de letra que ele queria, enfim, com a ordem dos fatos, escolhendo os acontecimentos. É isso que mexeu com ele, né? O fato de ser uma obra não autorizada, ele não aceita isso, não aceitava. Por isso a decisão dele. Mas agora a vida é outra e ele tem que aceitar. Algum que escrever sobre ele. É que eu estou dizendo, a cabeça dele não mudou. Um homem, ainda mais um homem de 80 anos, ele já está com 83, isso não muda assim. Mas ele foi certamente informado pelos advogados, né? Olha, Roberto, não cabe mais reclamar patrimônio da história, né? Tanto é que ele não falou nada do Roberto Carlos outra vez. O livro foi lançado em dezembro de 2021 e o Roberto Carlos não disse nada, né? Então é isso, agora ele está conformado, como se diz, né? Ele aceitou nesse sentido, ele se conformou com a mudança, que enfim, a tese dele não prevaleceu, né? Paulo, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter dado essa entrevista pra gente, exatamente nesse mês em que o Roberto Carlos volta à Feira de Santana e daqui ele vai para sua terra. Aliás, perdão, viu? Primeiro ele se apresenta em Vitória da Conquista, deve ser uma semana antes, sei lá, dia 18 em Vitória da Conquista. Dia 20 aqui em Feira de Santana, exatamente. E quem sabe se você não vai estar por lá, você está dizendo que está vindo para a Vitória da Conquista, né? Não, eu devo estar lá dia 18, exatamente. Eu vou estar lá dia 18, eu devo ir para lá dia 15, né? Então, dia 18 eu vou estar lá em Conquista. E você vai assistir o show? Não, mas eu estava até comentando com minha filha, né? Porque elas leram aquela parte lá que eu conto, né? Quando o Roberto foi fazer o show lá em 73, e eu me arrumei, botei aquela roupinha de domingo, peguei o ônibus no centro, fui lá na porta do estádio e não consegui entrar, né? Então eu tava falando com minhas filhas, quando a gente for lá, dia 18, eu vou fazer esse caminho com vocês lá, vamos lá no centro da cidade, vou pegar o ônibus com vocês, vou mostrar como é que é esse trajeto aí, até o estádio e tal, um pouco assim para ilustrar para ela. Talvez eu vá fazer isso no dia do show ali, né? Para
sentir ali aquele clima ali, entendeu? Que eu narro lá no livro, quando eu conto essa parte aí da minha história com o Roberto Carlos. Se você permitir, nesse dia a gente liga para você, se for fora do horário ou não, a gente grava com você, para você contar um pouquinho dessa caminhada. Pode ser? Tá bom, querido. Tá ok. Ok. Paulo, muito obrigado, meu amigo. E um bom dia de trabalho para você. Lembrar que a Amazon ou nas livrarias, né? Nas livrarias tá difícil de achar, viu, Paulo? Aqui, o livro seu, eu não acho ele fisicamente nas livrarias, não achei. Mas na Amazon, acredito que é na Amazon que você vai encontrar ele, com certeza, e outras. Com certeza aí, né? Mas é bom te avisar que eu aviso a editora também para distribuir melhor os livros aí, para chegar em todas as livrarias, principalmente uma cidade aí como Feira de Santana, uma cidade grande da Bahia, né? Estamos aqui com 700 mil habitantes e mais uma região de mais de 1 milhão de habitantes. Nós temos boas livrarias aqui, mas as suas obras, eu fisicamente, pelo menos a última vez que eu fui na livraria, não achei, mas eu sei que ela está disponível aí na Amazon. Sim, claro, tá sempre aí, tá sempre à venda aí, com certeza. Tá bom, Paulo, muito obrigado, viu? Um bom dia de trabalho para você e esperando a sua vinda aqui nesse mês de julho, a Vitória da Conquista. Se der pular, dá um pulinho aqui, a gente vai te pegar onde você estiver no aeroporto, ou vier de seu carro, passa aqui pra gente comer uma carne do sol, tá certo? Tá bom, querido. Obrigado aí mais uma vez aí. Quando quiser, dispõe. Um abraço aí pra Ana Paula, pra todos aí. Tá bom. Pois é, essa entrevista especial aí com Paulo César Araújo, autor do livro Proibido de Roberto Carlos.